Feliz sábado, que bom que você está aqui com a gente, para a gente recapitular a lição, né, lembrar os ensinamentos que a gente estudou durante essa semana. Pegue a sua lição então, você que está aqui na igreja, você que está aí de casa, e já fica ligado aí que a gente já vai começar. Eu estou aqui hoje com a Maria. Bom dia, feliz sábado a todos. E também com o Primo. Bom sábado, igreja. Primo é o sobrenome, tá, gente? Ele não é meu primo, vocês já conhecem ele já, mas se fosse primo também é gente boa, né, primo? Tá tudo certo, né? E a lição dessa semana traz um tema bastante difícil, né? Para alguns pode ser um pouco mais difícil, para outros um pouco mais fácil, mas o tema da lição dessa semana é perdão. E a gente está ainda na história de José. Então é uma história que a gente conhece bastante, desde pequenininho a gente ouve essa história, né? Tem princípios assim muito importantes para a gente aprender com essa história. E a gente continua na lição de José, com a história da vida de José, as lições da vida de José e como a gente pode aplicar isso para a nossa vida. É a lição 7. Então, se você está chegando aí, não está muito por dentro do que está acontecendo, nós temos um guia de estudo trimestral e a gente hoje está na lição 7. O versinho áureo, né, o verso para memorizar, diz o seguinte: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Essa é a história então de José, né? José é aquele menino que foi vendido, a gente viu na semana passada. As coisas parecem que começam a dar certo para ele agora, né? Já foi vendido, já foi para a prisão injustamente, depois é esquecido pelo colega de prisão, e agora quando ele é o primeiro-ministro, ele se casa, ele tem filhos, parece que a coisa está começando a andar, né? Parece que as coisas começam a dar certo para José, e aí vem agora os irmãos lá cavar no passado de José, né? Lembrar de toda aquela história que ele havia vivido, né? Que ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E indo para a lição de domingo, Maria e Primo, como é que a gente lida com esse negócio da vingança, né? José tinha agora na mão tudo que ele precisava para dar o troco, para pagar com a mesma moeda e até pior, né? Falou, demorei 20 anos aqui, eu vou caprichar na minha vingança, né? Ele podia fazer isso? Podia. Mas olhando a história de José, qual foi a escolha de José para ele não fazer isso? Primo, eu queria que você ajudasse aí a gente nessa questão da vingança, assim, qual foi a escolha de José para ele não ir para a vingança, assim? Como é que foi essa reação dele? Você consegue dar uma luz aí para a gente, por favor? Olha só, eu me senti bastante desafiado no tema dessa semana, porque é um tema muito complicado, e eu tento me colocar na posição de José, e eu preciso ali enfrentar toda aquela situação, enfrentar o meu passado. Imagine quantas cenas vem na mente dele ali, ele sendo vendido como escravo, os irmãos dele, irmãos de sangue, Benjamim, e todos os outros irmãos, enfim, não deve ter sido fácil. E ele precisou em algum momento enfrentar esse passado e se resolver para conseguir avançar, para conseguir chegar onde ele chegou. Eu entendo que foi uma decisão bastante difícil para ele, irracional. Ele teve que ponderar todos esses problemas, todas essas dificuldades que ele enfrentou por conta das atitudes dos irmãos deles. Mas até a própria lição nos traz que o próprio verso para memorizar, né? Que ele estava consciente de que tudo isso que tinha acontecido, todo esse passado que ele havia enfrentado, moldou para que ele chegasse onde ele estivesse e que ele pudesse depois ajudar a família dele. Tanto que ele fale para os irmãos, né? Não fiquem tristes pelo que vocês fizeram, porque foi por meio disso que agora a gente pode, que vocês podem ter vida. É bem difícil a gente ter essa lente, né, primo? Esse filtro de a gente dizer assim, na realidade, né, eu estou me ferrando aqui, as coisas estão dando errado, mas Deus tem um plano, né? Tipo assim, eu vou esperar, vou descansar em Deus, porque Deus está cuidando de tudo. Fácil falar isso, não é. A gente pode até falar isso de maneira espontânea, Deus tem um plano, Deus está cuidando de tudo, mas na prática mesmo, olhando para a vida de José, que foi uma pessoa que não fez nada de errado. O que ele fez de errado para ser vendido pelos irmãos? Nada. Ele é vendido como escravo, é acusado injustamente, preso injustamente,
é esquecido pelo colega que ele ajuda na prisão por mais lá uns 2 anos, e agora, tipo assim, parece que as coisas estão dando certo, sabe? E aí vem aquele fantasminha do passado, né? Tipo assim, a gente até conversando ontem, né? Essa questão do pecado e do perdão e da revanche, da vingança, é como uma cicatriz, né? É como um machucado. Maria, conta pra gente, a gente conversou sobre isso ontem, né? Como é que funciona isso? Ajuda a gente a entender um pouquinho mais sobre isso, Maria. Então, na lição de terça, né, o título é Perdoar e Esquecer, e a gente estava conversando, perdoar é esquecer, e daí nisso foi comentado do machucado, porque quando a gente faz uma ferida, eu lembro que quando eu era pequena, andava bastante de bike, vivia ralando o joelho, e aquilo dói, e mais ainda é quando a gente vai limpar, né? Eu lembro que tinha um líquido marronzinho, assim, com umas telinhas que depois a gente tinha que passar, e como ardia aquilo. Mas se não limpasse, aquele machucado continuava ali, se a gente continua cutucando, aquilo vai infeccionando. E a mesma coisa é o perdão é a limpeza, vai doer na hora de limpar, mas só assim vai poder cicatrizar. E a cicatriz, a gente vai olhar ali, vai ver o machucado, às vezes quem nos machucou, mas não vai mais doer, né? E essa é a limpeza, esse é o perdão que a gente pode oferecer. E dói limpar, né, Maria? Tirar aquela casquinha do machucado e deixar limpinho ali. Eu me ralei um monte também quando era criança. Hoje tenho as cicatrizes no joelho, na mão, nos dedos ali, mas você olha para a cicatriz, não está mais doendo, né? Não está mais doendo por quê? Porque foi resolvido o problema. Se uma ferida aberta, uma gangrena, né, escancarada ali, só piora. E uma coisa bem importante, antes de a gente continuar, é que a gente precisa lembrar que tudo de bom e de ruim que a gente faz para alguém é como se a gente estivesse fazendo para Deus, né? A segunda pergunta ali, Mateus 25, 41, 46, fala sobre isso. Tudo de bom que a gente faz para alguém, Deus fala, você está fazendo para mim. E tudo de ruim que a gente faz para alguém, Deus também fala, você também está fazendo para mim. Então, é como se a gente tivesse que buscar no nosso dia a dia, colocar uma máscara de Jesus em todo mundo assim, né? Olhar para Maria, eu não estou vendo a Maria. Olhar para o primo, eu não estou vendo o primo. Eu estou vendo um filho e uma filha de Deus. Se eu fizer mal para essa pessoa, se eu maltratar essa pessoa, se eu não ser cortês com essa pessoa, eu estou fazendo mal para ela? Sim, mas também e primeiramente estou fazendo mal para Deus. E a gente vê isso também, inclusive, na história de José. Lembra quando a esposa de Potifar tenta agarrar ele lá? E ele fala assim, como é que eu vou fazer isso contra o meu Deus, né? Então, eu vou adulterar aqui, mas eu estou fazendo isso também contra Deus, né? E essa atitude, indo para a lição de segunda-feira, essa atitude nobre de José, né? De olhar para aquela circunstância toda, para todo aquele problema, para toda aquela dificuldade, aquele caos que era a vida dele, e como ele lidou com isso, mostra a nobreza de José. Primo, a gente estava conversando, né, sobre isso, e você falou algo que eu achei bastante interessante, né? A gente muitas vezes sonha alto, a gente quer conquistar grandes coisas, mas a gente tem alguns detalhezinhos pequenininhos na nossa vida, que a gente não trabalha com eles, né? Como é que isso pode interferir, primo, nessa questão de não perdoar, de guardar esse rancor dentro da gente, essa sede de vingança, né, de dar o troco? Como é que isso pode atrapalhar a nossa comunhão com o nosso próximo, né, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho e principalmente a nossa comunhão com Deus? Olhando para a história de José, a gente vê 2 cenários um pouco mais ali na frente, né? José extremamente bem resolvido, conseguindo lidar com a situação, conseguindo conduzir. E os irmãos, quando chegaram à presença de José, eles discutiam ainda por aquele fato que tinha acontecido lá no passado. Então a gente já vê 2 cenários bastante diferentes. E quando a gente analisa ainda mais José, até onde ele chegou, como Deus conduziu a história dele, a gente não tem isso extremamente claro, mas a gente entende que se ele não tivesse resolvido, se ele não tivesse perdoado os seus irmãos, talvez ele não teria chegado onde ele chegou. Ele precisaria, para ser um primeiro-ministro, estar bem resolvido emocionalmente, tomar boas decisões em nome do rei, e isso só seria possível se ele estivesse bem com ele mesmo. Então, muitas vezes, né, Branga, a gente estava conversando ontem, a gente fala, mas por que eu estou travado, meu?
Por que Deus não me abençoa? Por que eu não estou indo para frente, cara? Eu quero um emprego melhor. Cara, será que não tem algo que eu preciso resolver comigo mesmo, que eu preciso pedir perdão para Deus, para um amigo? Está na Bíblia, cara. José perdoou seus irmãos e ele prosperou. Olha que doido. Se tem um cara que entendia de perdão, foi José, né? Assim, porque a gente olha, ele primeiro teve que perdoar os irmãos que venderam ele. Essa viagem deve ter sido uma desgraça, né, na vida de José. Por outro lado também, Ellen White comenta que foi assim, nessa viagem José amadureceu o que não tinha amadurecido até ali a vida inteira, né? Então tomou a decisão assim, cara, eu vou fazer do jeito certo, eu vou pedir a bênção de Deus, eu quero contar com a bênção de Deus, então tem que fazer do jeito certo. Então ele primeiro perdoa os irmãos, depois ele perdoa Potifar, porque foi acusado e preso injustamente. Depois ele precisa perdoar o cara que esquece dele na prisão, o copeiro do rei, né? Vai lá, interpreta o sonho do copeiro, ele é restituído para a corte de Faraó, esquece de José lá na prisão, e também teve que perdoar o cara, né? E agora chegam os irmãos de novo, né, naquela situação, e ele já havia perdoado os irmãos lá atrás, porque ele estava bem consigo mesmo, pôde avançar, enfim, bem com Deus, avançando nos planos de Deus para ele, mas agora ele pode comunicar esse perdão, esse papo, né? É fácil, será, Maria e primo, né? A gente chegar para alguém e dizer assim, vamos acertar as contas aqui, né? Me perdoa, eu errei, né? Ou mesmo que a gente não tenha errado, a gente chegar para alguém que fez mal para a gente e dizer assim, eu te perdoo, tá tudo certo, faz de conta que nada aconteceu aqui. É fácil fazer isso? Não, com certeza não, né? Mas é o que Deus faz com a gente. Então, você tocou Deus num ponto... dá a possibilidade. Eu fiz contigo, então você consegue fazer isso. Você apelou agora, Maria, né? Porque é literalmente isso. Eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo, né? A gente estava conversando ali entre os irmãos, né? O primo tem, acho que o irmão mais próximo é 6 anos de diferença. E a tua, Maria, quanto é que é? Uns 5? 8 anos. Eu tenho um irmão que é 1 ano de diferença. E, gente, quem tem um irmão próximo, assim, de idade, sabe que a coisa não é fácil, né? Meu irmão é meu amigão, né? Gente boa pra caramba, a gente bate os papos, conversa e tal. Tem as nossas diferenças até hoje, né? Mas quando era criança, gente, era todo dia uma briga, entendeu? No mínimo uma briga. E a mãe chegava lá e dizia assim, abraça aí, beija, diz que ama, pede perdão. E abraça, e fica aí abraçado até eu dizer para soltar, né? Tipo assim, vocês estão se brigando, vocês são irmãos, então fica agarrado aí um no outro até eu mandar soltar. Mamãe, já deu? Não, ainda não. Vocês têm que... Tipo assim, a gente ficava abraçado por horas às vezes, sabe? E minha mãe, não, mas mãe, por quê? Eu falei, não, vocês são irmãos, vocês não têm que estar brigando. E gente, eu vejo Deus, né, com essa experiência que eu tive na minha família, Deus fazendo tipo isso com a gente, sabe? Vai lá e pede perdão para fulano. A nossa consciência nos acusa. Vai lá, você está de mal com fulano, vai lá e resolve a situação. Mas Senhor, não quero, não estou perguntando, eu te perdoei primeiro. Eu já fiz isso com você. Eu já fiz isso primeiro contigo, então vai lá e resolve as contas com teu irmão. Resolve essa situação. E essa é uma atitude nobre. Não é uma atitude assim que o mundo vê, que as pessoas lá fora que não têm o conhecimento da Bíblia, do perdão, elas não vivem isso. Tem que dar o troco mesmo, né? Tem que se ferrar, ele está colhendo o que plantou, eu não vou correr atrás, eu não vou me humilhar para fazer isso. Não era esse o sentimento de José, e a gente vê que é exatamente por ter esse sentimento, por ter essa inclinação, essa propensão para esse estilo de vida, né? Ele escolheu isso, é que Deus honra ele, né? E que Deus dá para José a experiência que a gente, inclusive hoje, depois de milhares de anos, a gente está aqui, vários anos, a gente está aqui conversando sobre a história de José, né, sobre as aplicações da história da vida dele. Terça-feira, a Maria já deu um toquezinho lá, né? Como é que a gente esquece o que foi feito com a gente? Será que tem como, primo? Você que é um cara tecnológico aí, né? Tem alguma função cerebral que a gente vai lá e deleta, apaga, formata o mal, o pecado, o erro que alguém fez com a gente? É possível isso? Assim, tipo, existe um mecanismo, né? Tem alguma coisa que dá para fazer? Truquezinho, aquele hackzinho assim para... Na verdade não existe. Infelizmente, né, poderia existir. Imagina que legal se a gente pudesse apagar ali do nosso cérebro. E tá tudo certo, Branca. Nem lembro que você me deu um carrinho no futebol passado lá, imagina? Mas essa não é a realidade.
E a grande virada de chave, né, até voltando um pouquinho ali na lição, é fácil perdoar? Não é, porque nós somos seres humanos. E eu falo para vocês, eu sou orgulhoso. É difícil chegar e falar, cara, eu errei. E para a gente virar essa chavinha, para a gente conseguir avançar. Então, como é que eu avanço no perdão, na condição de ser humano pecador? Eu preciso trazer a consciência de que o perdão independe do outro. Eu já fui perdoado por Deus, e é por isso que eu perdoo ou que eu peço perdão. É claro que sim, nós temos as relações que precisam ser reatadas, e vai ser difícil reatar. Por mais que eu peça perdão, genuinamente, fica aquele resquício porque é impossível esquecer. Mas quando a gente transfere esse nosso pensamento de que não é simplesmente pela minha relação com o Branga, mas é porque eu feri a Deus quando eu feri o Branga, aí sim, mesmo eu relembrando de tudo isso, eu tenho forças, ou mesmo que sem forças, eu vou para cima e vou pedir perdão, porque eu acho que essa seria a única solução. Primo, teve uma época da minha vida que eu fiz mal para alguém, né, para uma pessoa. E a pessoa fez mal para mim também. Na minha cabeça eu pensei assim, pronto, tá empatado, né? Tipo assim, ela fez mal para mim, eu fiz mal para ela, ninguém pede desculpa e vida que segue. Gente, eu fui o único já que fez isso. Alguém aqui da igreja já passou por essa situação? Vocês vão deixar eu sozinho aqui com a mão levantada mesmo? Ufa, menos mal, né? Eu não fui o único, né? Então eu falei, pronto, tá tudo certo. Eu não preciso pedir perdão. Por quê? Quem fez mal para mim, eu não pediu perdão. Eu fiz mal para essa mesma pessoa, também não preciso, então tá tudo certo. Anos depois dessa situação ter acontecido, a pessoa me manda uma mensagem. E ela me constrangeu com essa mensagem, sabe? Essa pessoa. Falou assim, eu te perdoo. Falei assim, nossa, toma na cara, William. Fica se achando aí, né, que tá tudo certo, fica pensando em que tá tudo resolvido. Aí, ó, a pessoa veio falar contigo agora e te perdoou. Você que devia ter feito isso. Você conhece a Bíblia? A pessoa também conhece, mas você que tinha que ter feito isso. A iniciativa deveria ter sido sua. Eu falei assim, Jesus amado, né? Orei antes de responder aquela mensagem. Respondi a mensagem, eu também te perdoo, tá tudo certo. Gente, sabe aquele fardo que ele tipo tira de cima de você? Foi o que eu experimentei. Então, é o que Deus quer pra gente. Ele fala, o meu fardo é leve. Para de ficar carregando esse fardo aí. Você está sofrendo sozinho. A gente conversando ontem, a Maria também compartilhou uma experiência dela, né? Que enquanto não resolveu uma situação com alguém, não dormia direito, né, Maria? Tipo assim, isso faz mal pra gente, né? Isso que o primo falou antes, né? Tipo, cara, quão importante é a gente estar de bem. E a Bíblia fala, né? O conselho de Jesus, façam o possível para viver em paz com todo mundo, né? Façam o possível, a Bíblia deixa claro isso, faz de tudo para estar de boa, tranquilo com todo mundo, né? Mas tem gente que parece que é o contrário, faz o possível para viver de mal com todo mundo. E a gente sempre terceiriza, né? Tem gente, tem pessoas, né? Não, mas às vezes a gente faz isso. A gente fica nas picuinhas, nas briguinhas, nas coisinhas pequenininhas, né? E a gente acaba perdendo o todo, perdendo o foco do geral, né? José tinha de tudo para estar rancoroso com os irmãos. Agora eu vou dar o troco, vou mostrar como é que faz. Mas ele perdoou os irmãos porque os irmãos mereciam. Vocês acham, igreja, que os irmãos José mereciam perdão? Não, foram muito maus com José. Mas José escolheu perdoar. O perdão é uma decisão, sabe? Tipo assim, eu escolho perdoar. Por mais que eles não queiram me perdoar, por mais que eles nem tenham percebido que me maltrataram, eu estou exagerando aqui, né? Porque eles perceberam. Tanto é que na conversa lá depois eles, nossa, Deus está fazendo justiça aqui. A gente pegou pesado com José. Mas a gente escolher estar bem com as pessoas, perdoar as pessoas, é uma decisão, é uma bênção que Deus coloca no nosso coração. De terça-feira, Maria, você tem mais alguma coisa ainda para complementar a lição? Achei bacana aqui que fala que o perdão é entregar a Deus o ressentimento e o desejo de vingança. Então, sai da gente, sai aquele peso. Ó, Senhor, está contigo. Eu queria estrangular, né? Mas eu vou deixar que o Senhor faça a justiça. E isso nos acalma, né? E o engraçado, até o título, né, da Maria? lição, Descansa em Sim. Cristo. E o engraçado é que a gente fica dando dica para Deus, né? Ó, se eu fosse Deus, eu ia fazer desse jeito, hein? Eu ia fazer assim, ia fazer desse jeito, tintim por tintim, assim. Só que a gente tem que fazer igual Davi, né? A lição ainda traz essa questão do livro de Salmos, né?
Várias vezes a gente vê lá a reação: Senhor Deus, mata o inimigo, mas está contigo, né? Tipo, essa é a minha vontade, mas faz o que tu quiser. E a gente tem que parar de dar esse espetáculo para Deus, assim: Senhor, ó, capricha, Jesus, ó, porque fez eu sofrer, viu? Nossa, ó, o Senhor não tem noção. Quer dizer, o Senhor tem noção, o Senhor conhece o meu coração, mas essa é a minha vontade. Acaba com aquela pessoa, faz assim, passa pelo que eu passei e um pouquinho pior, né? Para a pessoa valorizar. Mas a gente esquece que lá, o princípio de tudo, a gente fez o nosso Deus, né, pagar o preço imensurável do pecado, que foi o sacrifício de Jesus. A gente fez a mesma coisa. Esse mal que talvez alguém faz para a gente faz para Deus, né? A gente primeiro foi alcançado pela graça e agora a gente deve ser um canal de graça para outras pessoas. Quarta-feira fala sobre uma questão prática, né? Como é que eu consigo perdoar? Maria, a pergunta 6 ali, né? Tipo, dá uma dica. Qual que é a dica, assim, tipo, como agir com aqueles que nos magoam, que nos maltratam, né? Qual que deve ser a minha atitude para com aqueles que me fizeram mal? Tipo, a Bíblia fala sobre isso. Qual que é o conselho bíblico, Maria? Que está lá em Lucas capítulo 6, verso 28 e Mateus 5, 44. O conselho é orar por eles. Orar por eles. E não amaldiçoar, né? Mas orar. É um desafio. Gente, imagina isso, né? A gente com uma raiva no coração e agora o conselho bíblico, primo, é para a gente orar por essa pessoa. Como é que a gente se ajoelha, né? De madrugada, você está virando na cama sem dormir, pensando no que a pessoa te fez de errado, de mal, e você diz assim: Senhor, por favor, esteja com essa pessoa, né? Abençoa ela, toca o coração dela, Pai, né? Que ela seja uma pessoa melhor. Você consegue, será talvez, ensaiar uma maldição ali para ela, mas você está orando, você está falando com Deus, como é que você vai pedir uma maldição para aquela pessoa, né? Senhor, seja feita a tua vontade, Pai. A mim o Senhor conhece qual que é, mas essa questão da oração, e alguém já falou isso há muito tempo atrás, que a oração ela serve para mudar a nossa vontade, não mudar a vontade de Deus, certo? A oração ela serve para mudar a nossa vontade, o nosso comportamento e não mudar Deus. Como é que isso funciona então, primo? Será que existe, né, essa esperança para aqueles que estão aí com o coração amargurado, angustiados, com uma listinha, né? Assim, pô, esse aqui me fez mal, esse aqui tem que pagar, esse aqui... A gente então transformar essa lista da maldição na lista da oração, é esse o conselho bíblico? E será que assim é o caminho, primo? Ajuda a gente aí, primo. Está escrito, né? Se está escrito, quem somos nós? Inclusive a sugestão é que você anote de fato, né, esses pontos amargurados e traga aqui para a igreja central, que a gente também vai orar pelo seu pedido. A gente vai em comunhão orar para que Deus transforme a sua vontade. E eu acho interessante que aqui nessa lição de quarta-feira ele fala sobre, é uma escolha, né? Jesus, quando veio ao mundo morrer por nós, ele ficou esperando que a gente falasse: Jesus, venha morrer pelo meu pecado, me perdoe. Não, ele escolheu vir independente da gente pedir perdão para ele. Então é uma escolha, cara. Eu tenho que escolher, independente dos meus sentimentos de raiva ali, fazer oração pelo cara que eu tô magoado, entendeu? Que eu tá travado ali. E outra coisa é que o pecado exige humildade, né? A lição começa falando que para a gente poder perdoar, primeiro a gente precisa admitir que foi atingido. E muitas vezes o orgulho, não, tá tudo certo, eu não fui magoado, mas isso continua na gente. Então o primeiro passo, não, Senhor, aquela pessoa me machucou, eu tô triste, e só assim que eu posso ver, não, realmente eu preciso perdoar ela porque me afetou. É verdade isso, Maria, porque se a gente não admite que a gente está mal, Deus não pode fazer nada na realidade, né? Tipo assim, Deus não tem como resolver essa situação na realidade, né? O nosso problema principal então é que a gente às vezes não é humilde, como você falou, para reconhecer que a gente sofreu, que a gente foi humilhado, que a gente foi rejeitado, que a gente está passando por um perrengue desgraçado, que só Jesus na causa para resolver mesmo. E a gente se acha tão bom que a gente nem precisa de Deus. Esse é o principal problema. Que a gente não precisa do perdão de Deus, que primeiramente a gente precisa acertar as contas com Deus. Lembra de Zaqueu, né? Zaqueu fez o mal para um monte de gente, aí Jesus falou: Zaqueu, chegou salvação nessa casa. Ô Jesus, amém, glória a Deus por isso. Agora eu vou começar a acertar as contas com quem eu fiz mal, com quem eu roubei. Tem gente que acha que
é só resolver com Deus, né? Quando já resolvi com Deus, está tudo certo. Não, há um crescimento, há um propósito. A gente lá, primo, desculpa, cara. O carrinho no futebol lá foi mal, cara, né? Me perdoa. Pô, fui na maldade, né? Pô, Maria, desculpa, fui indelicado, fui grosso, me desculpa. Isso é contra a nossa natureza, a humildade é contra a nossa natureza. E principalmente a gente depender de alguém. A gente não gosta de depender de ninguém. Porque a gente cresce ouvindo, quando você crescer, você vai ter que trabalhar, você vai estudar, vai ter sua casa e tal, não sei o quê. Eu pelo menos cresci escutando isso, né? E aí quando a gente cresce, a gente quer dizer assim, não preciso nem de Deus aqui para estar bem, né? Uma outra questão importante da lição de quarta é o momento certo. Qual que é o momento certo para a gente acertar as contas? Será que tem um tempo certo? Vai ter uma data, né? Não, ano que vem, daqui a um ano eu vou resolver essa situação. Eu vou esperar um ano porque agora não dá. Não estou preparado para isso. Vou esperar. Qual que é o momento certo? Qual que é o momento certo, primo, para a gente resolver a questão com alguém? Tem um momento certo, uma hora? É de manhã, de madrugada, à noite? Tipo, um dia da semana? Um mês especial no ano? Tem até aquela correlação que a gente conversou ontem, né? Qual que é o melhor momento para se plantar uma árvore? Que eu quero fazer o mundo ficar mais verde. Cara, o melhor momento era 20 anos atrás, que você ia ter um monte de árvore agora. Não existe momento certo, o momento certo é agora, cara. Quanto antes. Se eu entendo que na Bíblia me diz que independente das minhas emoções, eu preciso perdoar e ser perdoado. Se na Bíblia está escrito que eu tenho que orar por quem me feriu. Se na Bíblia está escrito que eu tenho que fazer de tudo para viver bem com os meus irmãos, com quem me cerca. O momento é agora, cara. Está aqui. Não tem segredo. E o exemplo é Jesus, né? A lição colocou aqui Lucas 23, 34. No momento que ele estava sendo pregado na cruz, estava para morrer, ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele não esperou ressuscitar. Ele estava perdoando no momento que ele estava sendo machucado já. Muito forte isso, né? Porque a gente gosta de uma procrastinação, né? A gente gosta de dar aquela pedaladinha, deixa para amanhã eu resolvo, depois, só que daí a situação só piora. A gente volta na ideia da ferida lá do machucado, né? Quanto antes a gente limpar o machucado, quanto antes a gente resolver a situação, vai ser melhor. A gente pode resolver daqui a 20 anos, que foi o caso dos irmãos de José, né? José resolveu bem antes. A questão dos irmãos foi quase 20 anos depois. E agora, tipo assim, chegam lá na presença de José e agora lascou, né? Já era. Aí depois o pai morre. E aí agora os irmãos, a repescagem daquele pecado mal resolvido. José está tudo certo, aí resolveu. O pai morre e os irmãos dizem assim, José, é o seguinte, o nosso pai antes de morrer falou com a gente. Falou nada. O José, o pai falou com a gente. Ele falou, pega leve com teus irmãos. Podia ter falado para José, né? Mas não falou, é a história dos caras, mentindo ali, né? José, o pai morreu aí, tá, tem misericórdia da gente. E José, o que José fala? Acho que a atitude de José é muito interessante, né? Porque ele fala assim, eu já resolvi isso há 20 anos. Vocês estão lembrando disso por quê, né? E eu vou continuar sustentando a família de vocês. Eu vou continuar cuidando de vocês. O propósito de Deus se cumpriu na minha vida. Amém por isso, louvado seja Deus por isso. Eu acho que isso é muito bacana para a gente entender e fechar a lição, né? De quinta e sexta fala sobre isso, né? Essa questão de a gente resolver de fato a situação, de a gente não ficar assim pedalando, levando para frente e vai, e depois eu resolvo e já era e tal. Não, Deus espera que a gente resolva isso hoje, Deus espera que a gente resolva isso agora. E quando veio a situação lá, que o pai morreu, só foi reafirmada aquilo que, o perdão na realidade de José aos irmãos, só foi reafirmado, eu já perdoei vocês, eu não estou guardando rancor de vocês, eu sei que Deus tinha um plano. Tem uma frase de Ellen White que eu separei aqui, que a lição na realidade traz, né? E ela fala o seguinte, Deus nunca dirige seus filhos de maneira diferente daquela pela qual eles mesmos prefeririam ser guiados, se pudessem ver o fim desde o início e perceber a glória do plano que estão realizando como seus colaboradores. José não tinha a história de Jesus para ele olhar, né? A lição ainda compara Jesus com José, ou José com Jesus, né?
José é considerado um tipo de Cristo pelos sofrimentos dele, exatamente várias experiências que José viveu, Jesus viveu. A lição apresenta algumas. Ele foi vendido, Jesus também foi vendido. Ele foi traído pelos seus irmãos, Jesus também foi traído. Jesus foi acusado falsamente, José também foi acusado falsamente e lançado na prisão. Foi desprezado e rejeitado, porque ele era uma pessoa justa, José também. E, enfim, várias semelhanças entre Jesus e José. Talvez a mensagem principal dessa manhã é para você que está sofrendo, né? Porque está carregando o peso da culpa, da vingança, do ressentimento aí por longos anos. Mas também essa mensagem é para você que em algum momento fez mal para alguém, não pediu perdão para essa pessoa, tocou a vida como se nada tivesse acontecido, e Deus quer que você resolva essa situação. Para você que um dia o ofendeu e para você que um dia foi ofendido, Deus quer que você resolva a situação. Continuar do jeito que está, levando, empurrando do jeito que as coisas estão, não vai resolver a situação. Bem pelo contrário, só piora. Hoje é o dia, né, de você oferecer perdão, porque hoje é o dia que você foi alcançado pelo perdão. Amém por isso? Hoje é o dia de a gente resolver a situação com o nosso próximo, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o esposo, com a esposa, com o filho, com a filha, com um amigo de trabalho, com o vizinho. Hoje é o dia de você resolver a situação. E não é amanhã, não é depois. Hoje é o dia. Porque hoje é o dia que você foi alcançado pela graça. Hoje as misericórdias de Deus se renovaram para você e para a sua vida. Amém por isso? E a gente esquece. A gente coloca lá na conta, depois eu resolvo. A gente pendura, a gente deixa para depois. Não, Deus quer que você resolva isso hoje, para o seu bem. E aí sim, quando você tiver de consciência limpa, bem resolvido, né? Bem resolvido, Ele vai fazer maravilhas na tua vida. Ele vai fazer milagres na tua vida, assim como operou milagres na vida de José. Eu quero terminar esse momento orando com você e por você, pedindo para que Deus continue tocando o seu coração, o meu coração. Se tem alguma situação mal resolvida, não resolvida, que a gente tome tempo, separe tempo para isso. Primeiro para orar pelas pessoas, que a gente tem alguma encrenquinha aí, alguma picuinha, mas que a gente resolva isso o quanto antes, para a gente estar bem com o nosso próximo e para a gente estar bem com Deus. Vamos orar? Querido Deus, falar sobre perdão, Pai, não é algo fácil. Não é fácil perdoar, Pai. A gente gosta muito de ser perdoado, a gente gosta muito de chegar até o Senhor e pedir a bênção da cura, pedir a bênção do milagre, pedir a bênção da libertação, pedir a bênção do perdão. Mas a gente recebeu de graça, Pai, e de graça a gente também deve dar o perdão, Pai. Ajude a gente, por favor, Pai, a perdoarmos e a ser perdoados. A oração do Pai Nosso, perdoe as nossas dívidas, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nos ajude a perdoarmos, Pai, aqueles que nos fizeram mal. Nos ajude, Pai, a não irmos cobrar o perdão daqueles que talvez fizeram mal para a gente em algum momento, Pai. Que a gente ofereça primeiramente o perdão. Nos ajude a seguirmos o conselho bíblico de fazer de tudo, Pai, para viver em paz com todas as pessoas. Nos ajude a andarmos segundo os Teus caminhos e fazermos aquilo que Te agrada. Nós oramos muito agradecidos por esse dia, por esse momento e por essa reflexão. Em nome de Jesus, amém. Dando continuidade a esse momento especial que a gente teve da Escola Sabatina, eu queria lembrar vocês, mais uma vez, sábado passado eu estive aqui com vocês, para lembrá-los sobre o quiz da Escola Sabatina. O quiz da Escola Sabatina é uma ferramenta bastante importante que ajuda a igreja a cuidar bem das suas ovelhinhas. Você pode apontar o seu celular aí, você que nos acompanha de casa, você que está aqui na igreja também, e você pode preencher o seu quiz nesse momento. Eu estou fazendo isso enquanto estou falando aqui com vocês. Estou começando o meu aqui, achei a minha classe da Escola Sabatina, aqui. Achei o meu nome aqui também, já coloquei que eu estou presente na Escola Sabatina, tive a minha comunhão durante a semana, tive o relacionamento com os irmãos também durante essa semana, praticando ações aí, e também preguei de Jesus para as pessoas. E
terminando isso, eu salvo o quiz, a resposta do meu quiz, e está resolvido. Se você ainda não está inscrito em uma classe da Escola Sabatina, nesse link aí também você vai poder fazer a sua inscrição na classe Abençoados. Que Deus te abençoe no restante desse culto. Continua com a gente, você que está aqui, também evite as distrações, né? Aquilo que possa talvez te afastar do Pai do Céu, aquele problema da semana, deixa de lado, se conecta com Deus. A gente está hoje encerrando a série Esperança para o Mundo em Crise. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a bênção, principalmente da salvação, e que você aceite o perdão e conceda o perdão também ao seu próximo.